Você já leu a Bíblia e se deparou com passagens misteriosas que deixaram você curioso? Se sim, este vídeo é para você. Hoje vamos explorar 3 das mortes mais estranhas e misteriosas da Bíblia, que ainda intrigam estudiosos e cristãos até hoje. Fique até o final, tenho certeza que a última morte vai te surpreender. Número 1. A esposa de Ló. A morte da mulher de Ló foi diferente de qualquer outra. A esposa de Ló é uma mulher anônima mencionada apenas algumas vezes na Bíblia. Ela morreu prematuramente como resultado de sua desobediência à palavra do Senhor. Na verdade, sabemos mais sobre a história da morte da esposa de Ló do que qualquer outra coisa sobre ela. Ló estava sentado à entrada de Sodoma quando 2 anjos se aproximaram, e Ló lhes ofereceu um lugar para passar a noite. Os anjos se recusaram porque queriam passar a noite na rua, mas acabaram concordando e seguiram Ló, que providenciou comida. Naquela noite, no entanto, todos os homens de Sodoma ouviram falar dos anjos e cercaram a casa de Ló. "Onde estão os homens que vieram a ti esta noite?" gritavam eles. Os anjos atraíram Ló para dentro e fecharam a porta, então cegaram os malvados a ponto de não conseguirem encontrar a porta da casa. Os anjos disseram a Ló para reunir sua família e sair de Sodoma. Se estiver gostando do vídeo, não esqueça de curtir e se ainda não é inscrito, inscreva-se. Assim que possível, Ló avisou a seus genros, mas eles ignoraram seu conselho. Quando a luz do dia chegou, os anjos lembraram a Ló que o julgamento estava próximo, e que ele deveria tirar sua esposa e filhas da cidade se quisessem ser salvas. "Fujam para as montanhas e se salvem. Não olhem para trás nem parem no vale, senão serão destruídos", disse um dos anjos enquanto fugiam da cidade. Então o Senhor derramou enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, derrubando essa cidade e toda a planície, e todos os habitantes da cidade e tudo o que crescia no chão. À medida que as cidades estavam sendo destruídas, Gênesis 19:26, a esposa de Ló olhou para trás e foi transformada em estátua de sal. Ló e suas 2 filhas escaparam para uma cidade nas montanhas adjacentes. De acordo com as interpretações bíblicas, a esposa de Ló foi transformada em uma coluna de sal por quebrar a instrução de não olhar para trás. Suas ações indicam que ela simpatizava com o povo de Sodoma, e seu fracasso em escapar da ira de Deus serviu como um aviso claro para os outros. Em segundo lugar, temos Moisés, o homem que Deus enterrou. Deus escolheu reter informações sobre os eventos que precederam a morte de Moisés. A simples menção do nome Moisés desperta diferentes imagens na mente de várias pessoas. Na Bíblia, a morte de Moisés está envolta em mistério. Ele morreu aos 120 anos de idade, mas seus olhos não estavam fracos e sua força não havia desaparecido. Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado a partir. Apesar de sua idade, Moisés pediu para entrar na terra prometida, mas, devido à sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz, ele levou os israelitas até a borda de Canaã e foi dado uma visão da terra, mas não foi permitido entrar nela. A montanha de Pisga tem uma elevação de aproximadamente 4.500 pés, o que equivale a quase 1 milha. Não há muitos homens de 120 anos que possam subir uma montanha com quase 1 quilômetro de altura e viver para contar a história. Ele estava muito consciente de que estava prestes a expirar a qualquer momento. Quando se trata do tema da morte, Moisés nos ensina que um crente não tem motivo para ter medo ou entrar em pânico. A morte é uma parte inevitável da realidade para cada um de nós. Antes de estarmos realmente preparados para viver, devemos estar preparados para morrer. Enquanto Moisés desfrutava desta última visão da terra prometida, uma propriedade em que ele nunca poria os pés, o Senhor disse: "Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: dar-te-ei a tua descendência. Eu te mostrei com os meus próprios olhos, mas não entrarás lá." Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Ele morreu sozinho, mas em paz. O relato de sua morte está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio.
Após a morte vem o enterro, como foi o caso de Moisés, mas o verso 6 contém uma das declarações mais notáveis de toda a carreira de Moisés. E ele o enterrou em um vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém sabe o lugar de sua sepultura até hoje. Deuteronômio 34:6. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus enterrou pessoalmente. Isso foi porque essa tumba teria se convertido em um santuário, onde as pessoas passariam a adorar o túmulo de Moisés, por isso foi ocultada. Isso foi tão crucial para o Senhor que até provocou uma disputa angelical. Judas, versículo 9, contém um dos relatos mais estranhos da Bíblia sobre esse evento. Judas escreve: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Assim como a história de Moisés, desde então não houve nenhum outro profeta em Israel que pudesse ser comparado a Moisés, a quem o Senhor conhecia pessoalmente. Isso se deve a todos os milagres e sinais que o Senhor ordenou a Moisés que realizasse na terra do Egito, contra o faraó, seus servos e toda a terra, assim como ao grande terror e poderoso poder que Moisés mostrou diante de todo Israel. Moisés era claramente único, mas no final do dia, era apenas um homem que servia a Deus. Número 3, Profeta Eli. Eli foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Além do sacerdócio, ele também serviu como um juiz de Israel por 40 anos. A morte de Eli ocorreu em meio a uma verdadeira tragédia. Na época, os israelitas estavam em guerra contra os filisteus e os filhos de Eli levaram a Arca da Aliança à batalha como uma espécie de amuleto. No entanto, o exército israelita sofreu uma dura derrota e os 2 filhos de Eli que seguravam a arca foram mortos, enquanto o objeto sagrado foi capturado pelos inimigos. Eli estava sentado em uma cadeira ao lado do caminho, com o coração apertado, especialmente por causa da arca do Senhor que estava na batalha. Provavelmente ele sabia que seus filhos perversos não podiam ser responsáveis pela arca sem que algo ruim acontecesse. Naquela época, ele já havia perdido a visão. Então, o mensageiro da tribo de Benjamim foi até ele e deu-lhe a má notícia. O mensageiro informou que seus filhos estavam mortos e que a arca havia sido tomada. Ao receber a notícia sobre a perda da arca, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. A Bíblia relata que ele era velho e pesado. Talvez seja por isso que tenha quebrado o pescoço. O sumo sacerdote Eli morreu aos 98 anos. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.